Olá, tudo bem? Meu nome é James Ronick Almeida Machado. Sou administrador e especialista em didática e continuarei trabalhando com vocês nessa disciplina, Transações Financeiras. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Neste módulo, vamos continuar falando sobre as transações financeiras e a sua importância para o profissional operador de caixa. Aqui, você aprenderá como ocorrem as várias transações financeiras e diversos outros conceitos no dia a dia de um operador de caixa. Então, você verá o que o profissional operador de caixa poderá utilizar ou receber para executar essas transações. Terá a oportunidade de conhecer alguns conceitos dessa disciplina tão interessante e poderá aplicá-la nas suas atividades profissionais, certo? Vamos lá! Assim, toda empresa que vende diretamente produtos ou serviços ao cliente necessita de um operador de caixa. É o profissional responsável pela checagem e cobrança do bem consumido e diversas outras funções. Conheça agora mais uma transação financeira: título de crédito, cartão de crédito. É um documento cedido através de uma empresa denominada financeira ou até mesmo um banco que cede aos seus clientes um limite de crédito, ou seja, uma quantia é oferecida ao cliente para que ele possa utilizar. O cartão de crédito surgiu no início do século passado. A primeira ideia que se assemelha ao cartão de crédito foi o cartão de credenciamento, emitido em 1914 por alguns hotéis europeus para identificar seus bons clientes. Esses cartões serviam como identificação das pessoas nas futuras hospedagens e garantia vantagens tais como deixar débitos pendentes para pagamento na próxima estada no hotel. A partir de 1920, redes de postos de gasolina nos Estados Unidos, como a Texaco e a Exxon, passaram a emitir cartões semelhantes. Mas somente depois da Segunda Guerra Mundial surgiram os primeiros cartões de crédito, emitidos por uma empresa especialmente criada para este fim. Os bens não são adquiridos junto à empresa emissora do cartão, mas em uma rede de empresas afiliadas a ela. A emissora do cartão é uma mera intermediária, financiando as vendas feitas junto às afiliadas. O primeiro cartão de crédito deste tipo foi o Diners Club, surgido em 1949, inicialmente restrito a uma rede de hotéis e restaurantes afiliados. Porém, o leque de opções logo se estendeu a diversos outros tipos de empresa. Em 1958, a American Express também criou um cartão semelhante. Logo começaram a surgir várias outras empresas com a mesma finalidade. O cartão de crédito é usual no mundo inteiro e no Brasil começou a ser usado a partir de 1960. Atualmente, a grande maioria dos cartões de crédito são emitidos por administradoras associadas aos bancos ou pelos próprios bancos, que criaram suas empresas próprias de cartões de crédito.
Os títulos de crédito são suporte para o crédito, entendido em seu conceito como um ato de confiança entre aqueles que fazem parte da relação jurídica, de modo que consiste em uma autorização para a utilização do capital e que, sem sombra de dúvida, tem como um dos objetivos a insaciabilidade pelo lucro. O título de crédito, bastante aceito pelas empresas e muito utilizado pelos clientes, é o cartão de crédito. Por isso, devido à grande utilização desse documento nas transações financeiras, torna-se importante o conhecimento de como recebê-lo com segurança. Dessa forma, ao realizar a compra, o cliente utiliza o cartão de crédito, que popularmente é conhecido como dinheiro de plástico. A financeira ou o banco realiza então o pagamento à empresa que recebeu este tipo de título e o cliente paga à empresa que cedeu o cartão. Cartão de crédito é uma forma de pagamento que pode ser eletrônica ou não. Quem o possui pode fazer compras a crédito, isto é, comprar agora e pagar no futuro através de um boleto bancário. Em geral, a empresa emissora do cartão se associa a um banco ou outra instituição financeira, responsável pelo financiamento do crédito aberto para os titulares dos cartões. O cartão de crédito possui ainda um plafond, que significa limite de crédito. É uma linha de crédito revolving, pois o crédito vai se renovando à medida que o cliente vai liquidando as suas dívidas. Quando a dívida é extinta, volta a ter o plafond inicial total, podendo utilizar sempre que desejar. Hoje em dia, os cartões de crédito e os seus derivados, como os cartões de débito, cartão de descontos ou de promoções, são todos elementos importantíssimos nas economias nacionais e internacionais, já que concedem aos cidadãos muitas felicidades na hora de realizar diversas compras ou ações de consumo. Os cartões de crédito costumam ter um limite imaginário de dinheiro que permite que a pessoa compre ou consuma serviços e bens até chegar um valor previamente estabelecido. Neste caso, o cartão é desativado. A praticidade dos cartões permite que uma pessoa possa seguir consumindo mesmo quando não possua dinheiro em mãos, desde que se comprometa a pagá-lo regularmente em um futuro próximo. O cartão de crédito é um cartão que confere uma linha de crédito ao seu titular, permitindo-lhe efetuar compras e ou levantar dinheiro. É o cash advanced, até um limite acordado previamente com a instituição financeira e o emitente. O crédito concedido pode ser liquidado na sua totalidade no final de um período específico, ou pode ser liquidado parcialmente, sendo o saldo considerado como uma extensão do crédito. Sobre o montante dessa extensão de crédito, são cobrados juros e, geralmente, é cobrada uma comissão anual ao respectivo titular. Atualmente, as principais instituições de cartões de crédito, instituição responsável pela comunicação da transação entre o adquirente e o emissor do cartão de crédito, aceitos na maioria dos países, são a de bandeira Visa, Mastercard e American Express. Devido à sua grande aceitação a nível universal, os cartões de crédito constituem atualmente um meio privilegiado de pagamentos
quando seu portador se desloca ao estrangeiro, faz aquisições através da internet e o uso no dia a dia, tendo em vista a sua praticidade e segurança. Devido aos altos índices de inadimplência na atividade comercial, tornaram o cartão de crédito fundamental ao exercício regular, sadio das transações financeiras, posto que diminui os riscos de inadimplência, furtos, etc. O uso do cartão de crédito passa pela ideia de uma relação jurídica de poder, pois é uma negociação futura e representa uma transação econômica sem o desembolso imediato do dinheiro. O cartão de crédito agiliza o crédito e facilita as negociações entre os clientes e os prestadores de serviços, comércios e empresas que baseiam-se na relação de confiança e boa-fé entre as partes. O cartão de crédito é expressão sugestiva do instrumento físico com que se dão as operações de crédito, aberto pelos estabelecimentos emissores a favor do usuário, sendo também um documento que atesta a existência de um crédito a favor do seu portador. O sistema contratual de cartão de crédito inicia após a aquisição do direito de uso do cartão enviado pela entidade emissora. Para adquirir ou efetuar pagamentos dos produtos ou serviços, o titular deve apresentar o cartão junto de outro documento de identificação, que comprove que ele é o seu proprietário. O estabelecimento comercial, após confirmar com a administradora a autorização para a transação, emite o documento de venda, por leitura magnética ou por nota de venda padronizada. Para receber o valor correspondente à transação, é necessário que a nota de venda seja enviada para a administradora. A empresa emissora, por sua vez, envia a fatura. Esta fatura, via de regra, é constituída pela distinção dos gastos, anexa a um boleto bancário, com o resto de suas despesas para que o titular quite o seu débito por completo. Ou, no caso de pagamento mínimo, faça opção pelo crédito bancário. Segundo Fran Martins, classifica os cartões de crédito em cartões de bom pagador ou cartões de credenciamento, uma vez que o mesmo servia para identificar os seus portadores, tendo interferência o comprador e o vendedor, pois o emissor só fornecia os seus bons clientes. Ainda hoje, existem grandes magazines tendo a finalidade, sem interferência de terceiros, fazer a venda diretamente ao cliente, encarregando-se de receber do mesmo no prazo estipulado pela emissora. Já ao lado dos cartões de credenciamento, podemos ver os cartões de crédito verdadeiros, ou seja, os cartões de crédito stricto sensu, segundo a classificação do autor Chabrier, que são cartões de crédito que dão aos seus titulares a faculdade de adquirir bens ou serviços nos mais diversos estabelecimentos filiado ao sistema, que por sua vez é maior que o departamento ou filiais de uma grande loja, bem como a diversidade de mercadorias e serviços oferecidos, podendo inclusive o titular, em alguns sistemas, até retirar o dinheiro em estabelecimentos bancários, não ocorrendo o mesmo com o cartão de credenciamento. O verdadeiro cartão de crédito tem como interferência o titular, o fornecedor e o organismo emissor, sendo que na sua emissão é o órgão emissor que abre o crédito ao titular e não o vendedor, verificando que, neste modo, o titular que deveria pagar ao vendedor
deve fazer o mesmo ao emissor. Ou seja, o vendedor, quando realizada a venda, passa a ser o credor do emissor e não do comprador. Os cartões de crédito de bom pagador ou cartões de credenciamento não são considerados verdadeiros, pois se reduzem a uma venda a termo, sendo a operação realizada entre o emissor e o titular de simples crédito pessoal, como em todo contrato a prazo. Esta modalidade dos cartões stricto sensu ou verdadeiros se subdivide entre os cartões de créditos não bancários e os cartões de crédito bancários. Cartões de crédito bancário são os cartões emitidos por órgãos bancários ou grupo de bancos com a participação direta e indiretamente, podendo os mesmos criarem uma sociedade ou associação para administrar a emissão dos cartões, tendo as operações ligadas às instituições financeiras. Tem como características os mesmos elementos do cartão de crédito não bancário, ou seja, organização emissora, os titulares e os fornecedores, tendo como importância a organização emissora, uma vez que é um estabelecimento bancário, podendo ele mesmo emitir o cartão de crédito, abrindo, neste caso, um crédito bancário a favor do titular, movimentado com o cartão. Quanto ao emissor e fornecedor, ao firmar o contrato, é aberta uma conta corrente em favor do fornecedor, onde é debitado todas as importâncias pagas ao fornecedor e por ele devidas. Em relação ao titular e o fornecedor, segue as mesmas do cartão de crédito não bancário. Fran Martins determina que os cartões de crédito possuem 3 modalidades básicas, sendo cartões de credenciamento ou bilaterais, cartões não bancários ou trilaterais e cartões bancários ou plurilaterais. Vejamos a seguir o conceito de cada cartão citado. Cartões de credenciamento ou bilaterais são emitidos por empresas comerciais para uso restrito dos seus clientes. Exemplo destes cartões na atualidade: cartão Big Supermercados, Bourbon, Carrefour, C&A, lojas Renner, etc. Cartões não bancários ou trilaterais são emitidos por empresas intermediárias entre os compradores e vendedores, chamados de cartões de crédito próprios. Exemplo: Diners Club, etc. Cartões bancários ou plurilaterais são editados por bancos ou grupos de bancos, que possibilitam ao usuário a utilização de crédito bancário. Exemplos: cartões Visa, Mastercard, Credit Card, American Express, etc. Podemos constatar que o cartão de crédito não bancário e o bancário são semelhantes, uma vez que o cartão de crédito bancário tem sua característica própria em se tratando do titular pagar seu débito junto ao fornecedor, podendo utilizar não de seu crédito bancário. A relação dos cartões de crédito normalmente é composto por 3 partes ou elementos, que são denominados como administradora, também chamado de empresa emissora, titular, usuário, e o fornecedor, empresa afiliada ao sistema. Naturalmente, encontrar-se-ão na doutrina inúmeros sinônimos para as partes da relação dos cartões de crédito, os quais não alteram o significado destes institutos.
Segundo Fausto Pereira de Lacerda Filho, a relação dos cartões de crédito é composto que o cartão de crédito cria uma triplicidade de relações entre as seguintes partes: entidade emissora, titular usuário do cartão e comerciante fornecedor, aderido ao sistema, podendo reduzir-se, ocasionalmente, o número de participantes aos dois primeiros, quando o próprio fornecedor é o emissor do cartão, ou ao contrário, estender-se a um quarto pela intermediação bancária. Conforme Fran Martins, as relações dos cartões de crédito identificam os seguintes sujeitos: o emissor, intermediário entre o comprador e o vendedor, geralmente pessoa jurídica, para poder arcar com os custos do sistema. É o mediador, possibilita a realização das operações de compra e venda ou prestações de serviços entre o titular e o fornecedor. O titular é a pessoa credenciada pelo emissor a fazer as aquisições junto ao fornecedor, também denominado beneficiário, usuário ou ainda portador. O fornecedor pode ser pessoa jurídica ou física, mas deve estar devidamente habilitada para vender produtos ou prestar serviços. Gerson Luiz Carlos, banco, menciona o fato de não apenas pessoa física, mas também pessoa jurídica ter a possibilidade de ser titular de um cartão de crédito, sendo o cartão usualmente direcionado para o uso de determinada pessoa, representante da empresa. O titular pode ser uma pessoa natural ou jurídica. No caso de pessoa jurídica, por ser o cartão um típico instrumento para aquisição de bens de consumo, a sua emissão, na prática comercial em geral, é feita em favor de pessoa jurídica, mas nominalmente para um indivíduo em especial, podendo somente ele ser usuário de determinado cartão, em virtude de neste conter sua identificação. E quando houver a interferência dos bancos, por intermédio de uma empresa administradora, a relação que compunha 3 elementos aumentar para 4, o titular, o fornecedor, a empresa administradora e ainda a instituição financeira. A instituição financeira são os bancos autorizados pelas bandeiras a emitir o cartão, tendo como receita da administradora a seguinte classificação: anuidade, que é a taxa que a administradora cobra do portador para se associar ao sistema de cartão de crédito. Comissão, que é a paga pelo estabelecimento à instituição que o afiliou pela utilização do cartão por parte do usuário. Esta comissão varia de acordo com algumas variáveis, tais como total movimentado via cartão, valor de venda média por operação, risco do negócio, tradição no ramo e tempo de mercado. Remuneração de garantia, que trata-se de uma receita que a administradora cobra do portador do cartão quando as compras são financiadas. Taxa de administração é que toda vez que há um financiamento por parte do portador, algumas administradoras cobram também uma taxa mensal. Nas relações jurídicas contratuais, de um modo geral, as partes contratantes do cartão de crédito são administradora ou emissor, titular, usuário ou consumidor, estabelecimento filiado, comerciante, prestador de serviço ou fornecedor. Administradora e titular, a administradora de cartão de crédito é quem controla economicamente todo o sistema, pois compete a ela selecionar seus titulares,
credenciar fornecedores e estabelecer as regras contratuais entre as partes. É responsável pela organização e administração do sistema cartão de crédito, tendo um conjunto de pessoas, emissora, estabelecimentos credenciados, bancos associados, portadores de cartões, consumidores, etc., que através de procedimentos como contratos, segurança e monitoramento, pode bloquear a utilização do mesmo para as novas transações. O sistema de cartão de crédito não se encontra monitorado por qualquer regulamentação, bem como não depende de qualquer autorização governamental para sua contratação, pois quem idealiza as normas de funcionamento é a própria empresa que controla, ou seja, a administradora. Em se tratando dos bancos emitirem seus próprios cartões, o mesmo deve ser autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, na forma do artigo 10, inciso 9 e 10 da Lei 4.595, de 31/12/64. Quanto aos bancos se associarem às administradoras de cartão de crédito, não necessita de autorização para funcionamento e nem será fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Ao analisar a relação administradora e titular, Gerson Luiz Carlos Branco concluiu que a relação estabelecida entre o titular e a administradora constitui um contrato atípico, em que há uma abertura de crédito em favor do titular, o estabelecimento de uma prestação de serviço de caixa pela administradora, num mandato outorgado pelo titular para o financiamento nos contratos bancários e seus credenciamentos no sistema, pelo que recebe um cartão de identificação, com o qual poderá utilizar-se dos benefícios estabelecidos contratualmente. As administradoras acabam tendo variadas formas de adesão, sendo uma delas o envio de um cartão de crédito ao titular, sem mesmo que este tenha previamente solicitado, tendo a validade com a assinatura no aviso de entrega do cartão. Também efetiva-se a adesão no caso dos cartões múltiplos, através da assinatura da proposta de abertura de conta corrente ou pela utilização do contrato dos cartões de crédito e débito. Banco Santander, 3 formas de adesão. Cartões múltiplos compreende o cartão que possui funções de crédito e de débito no Brasil e ou no exterior, em um único plástico, e é de uso exclusivo de correntistas do emissor. O cartão, em qualquer uma das suas funções, compras, saques, consultas, etc., também pelo pagamento da fatura mensal, pelo desbloqueio do cartão, etc. O emissor tem como dever enviar o cartão ao titular, atribuindo-lhe um limite de crédito em moeda corrente nacional, pagando as despesas feitas pelo titular com o uso do cartão, dentro de um determinado limite, estabelecido pela mesma, tendo o direito de ser reembolsado pelo titular após remessa periódica da liquidação dos gastos junto aos fornecedores. Conforme Nelson Abrão, afirma que, em troca da retribuição anual que lhe paga o titular, o emissor lhe fornece o cartão, mantém à sua disposição um serviço de caixa, a fim de pagar as despesas tidas com o uso do cartão. Eventualmente, pode habilitá-lo a saques em dinheiro em suas agências, além de credenciá-lo à aquisição de bens e serviços junto a fornecedores determinados. A taxa de anuidade é cobrada pela inclusão e permanência do titular ao sistema de cartão de crédito.
está normalmente pré-estabelecida no contrato de adesão e corresponde à retribuição dada à administradora pelo pagamento das despesas efetuadas pelo titular e por outros benefícios concedidos pelo sistema. São considerados como benefícios do titular a realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos filiados e até mesmo saques em dinheiro, desde que dentro dos limites estabelecidos pela administradora. Tendo o titular a obrigação de assinar o cartão no ato de seu recebimento, bem como os comprovantes de venda ou saque, podendo ser assinatura eletrônica, senha ou de arquivo, transações via telefone, devendo o mesmo pagar os extratos remetidos, mantendo a administradora sempre informada quanto à perda, roubo, furto, atualização de endereço, bem como a utilização do crédito dentro do limite estabelecido. Administradora e fornecedor. Nesta relação, a administradora de cartões de crédito e o fornecedor se consuma com um contrato firmado entre eles, denominado de contrato de filiação, pelo qual se obriga a pagar as despesas efetuadas pelo titular, tendo este contrato duração determinada, podendo ser renovado por duração tácita. É o estabelecimento credenciado, seja ele nacional ou estrangeiro, internacional, que está autorizado a aceitar os cartões de créditos emitidos pela administradora. Conforme Gerson Luiz Carlos Branco, fornecedor é qualquer pessoa que preste serviço ou tenha produtos à venda e que esteja cadastrado, filiado ao sistema. É ele quem prestará os serviços ou mercadorias ao titular, tornando-se credor da administradora das importâncias equivalentes ao valor dos bens consumidos pagos por meio do cartão. Conforme Álcio Manuel de Souza Figueiredo, o fornecedor, ao celebrar o contrato com a administradora, fica obrigado a vender mercadorias ou prestar serviços aos portadores de seus cartões nas mesmas condições do consumidor que compra à vista. Por sua vez, deve a administradora pagar ao fornecedor os bens ou serviços pagos através do cartão. Gerson Luiz Carlos Branco determina a relação deste contrato como constitui também um contrato atípico, misto, no qual se estabelece que o fornecedor aceitará como meio de pagamento de bens e serviços a apresentação dos cartões, sem aumento das despesas, dando quitação e pagará taxa à administradora, normalmente de 5% a 10%, que, por outro lado, será encarregada de encaminhar fregueses, prestação de serviços e pagar as notas apresentadas. Subroga-se nos direitos do fornecedor, assumindo os riscos da cobrança contra o titular, desde que dentro dos limites permitidos. Baseada na moeda Augusta Soares de Castro, discorre que a relação contratual entre administradora e fornecedor é o contrato que une entidade emissora e fornecedor aderido. É chamado de contrato de filiação. E nele estão elencadas as obrigações, principalmente as do fornecedor, como a aceitação da retenção da comissão pelo emissor nas vendas efetuadas por aquele mediante o uso dos cartões de crédito. É também um contrato de adesão, visto que as condições para a aceitação do fornecedor são impostas pela entidade emissora. O contrato de filiação é bilateral, pois cria obrigações para ambas as partes.
Para concretizar o contrato, o fornecedor recebe da empresa administradora uma máquina, chamada de estação, quando interligada à rede online, que expedirá comprovantes de venda e depósito eletrônicos. Se não estiver interligada à rede, denominar-se-á maquineta, e neste caso, os comprovantes de venda e os resumos de operação serão manuais. A empresa administradora poderá, em alguns casos, cobrar taxa de aluguel dos equipamentos de sua propriedade, desde que seja prévio conhecimento do fornecedor. Neste sentido, Nelson Abrão disciplina que o emissor assina um contrato com o fornecedor, pelo qual se obriga a pagar as despesas efetuadas pelo portador, até um certo montante, independente de falta de provisão, insolvência ou oposição do titular do cartão. Como o uso deste só pode ser feito perante um rol de fornecedores selecionados, incumbe ao emissor indicá-los aos futuros compradores. Esse contrato entre o emissor e o fornecedor tem uma duração determinada, sendo, entretanto, admissível a renovação por recondução tácita. Falaremos agora sobre os dados presentes no cartão de crédito. Nome do banco administrador do cartão, número do cartão, data de validade, bandeira, chips de dados, tarja magnética, local para assinatura do portador e número de segurança. Abordaremos agora os sujeitos envolvidos na transação financeira. A utilização de cartões oferece segurança e muita comodidade aos clientes. Mais segurança recebe o estabelecimento, pois caso o banco ou a financeira não aprove as compras, a negativa é enviada na hora e o comerciante não sofre prejuízo. Veja abaixo as descrições dos envolvidos neste tipo de transação financeira. Portador é o cliente que realizará o pagamento através do cartão. Pode ser titular da conta de cartão de crédito ou apenas o portador do cartão adicional. Estabelecimento é a empresa que receberá o pagamento por um produto ou serviço comprado quando se utiliza o cartão. Adquirente é a empresa responsável pela comunicação da transação entre o estabelecimento e a bandeira. No Brasil, são as empresas como Redcard, Cielo, Hipercard e Gettner. Essas empresas fornecem as máquinas de cartões de crédito. Bandeira é a empresa responsável pela comunicação da transação entre o adquirente e o emissor do cartão de crédito, sendo as maiores bandeiras no Brasil a Visa, Mastercard e Hipercard. Emissor é a empresa administradora do cartão, uma instituição financeira que emite os cartões de crédito. Algumas das responsabilidades da administradora são delimitação do limite de compras, aprovação de transações, emissão de faturas, serviços de cobrança, serviços diversos referentes ao cartão. Falaremos sobre os dispositivos de segurança ao receber cartões. Abaixo, alguns passos importantes ao receber cartões durante uma transação financeira. Sempre solicite um documento com foto e confira, além da foto, a assinatura do cliente. Verifique a data de validade do cartão. Se a empresa solicitar, informe na papeleta gerada pela máquina o telefone e a assinatura do cliente. Os passos citados são muito importantes, pois como muitos cartões trabalham apenas com senhas,
sendo que nada mais é solicitado, se acontecer algum uso que não seja realizado pelo titular do cartão, a transação é caracterizada como crime, podendo você, operador de caixa, e o cliente serem penalizados por isso. Na operacionalização com o cartão de crédito, são duas as funções realizadas. Débito, função que permite o pagamento automático, imediato, e crédito, função que permite ao portador utilizar o cartão com o crédito do emissor, permitindo parcelamentos. Para as duas funções, utilizamos a máquina de cartão de crédito, também conhecida por TEF, Transferência Eletrônica de Fundos. São duas as formas de passarmos o cartão, através do magneto, tarja magnética localizada na parte de trás do cartão. Assim, você irá passar o cartão conforme for indicado, ou através da leitura do chip, onde se insere o chip na abertura da máquina. Durante a transação financeira envolvendo o cartão de crédito, o funcionário do estabelecimento passa o cartão na máquina. Será solicitada a função débito ou crédito. Na função crédito, o cliente pode optar por parcelar a depender da política da empresa, com ou sem juros. Na função débito, a transação gera saque automático. Aprovada a transação, o equipamento emite duas vias de comprovante. Uma via será entregue ao portador e a outra via deverá ficar na empresa. Importante você solicitar a assinatura do portador e verificar se a assinatura confere com o verso do cartão ou de algum outro documento de identificação. O boleto bancário é, no Brasil, uma das formas de pagamento mais frequentemente utilizadas. Difícil é encontrar quem nunca tenha pago um boleto na vida. Calcula-se que cerca de 50 milhões destes títulos sejam liquidados mensalmente na rede bancária brasileira. Mas você saberia dizer o que é exatamente um boleto bancário e como ele funciona? O que é um boleto bancário? Basicamente, esse documento é um título de cobrança que pode ser pago em qualquer instituição ou estabelecimento conveniado, até a data de vencimento indicada. Alguns boletos, porém, trazem orientações para que o portador do título possa quitá-lo mesmo após a data pré-estabelecida como prazo, indicando acréscimos como juros, multas e demais condições, que variam bastante de acordo com cada documento e com a empresa credora. Antigamente, os boletos só podiam ser liquidados em agências bancárias. Hoje em dia, no entanto, com o grande avanço da tecnologia e o aumento dos convênios, esse pagamento pode ser efetuado em casas lotéricas, em postos do correio, em caixas eletrônicos e até mesmo por meio da internet, pelo acesso por home banking ou aplicativos de smartphones e tablets. O que vem indicado no boleto? Há no título elementos fundamentais para que o pagante não se confunda e consiga identificar facilmente os dados necessários para fazer a compensação certa do valor que tem como débito. Em primeiro lugar, a indicação do banco que receberá o pagamento, do cedente, quem emite a cobrança, e do sacado, o titular da cobrança, que deve efetuar seu pagamento, além do, claro, do valor a ser quitado. Encontra também a data limite para o pagamento do serviço, com as indicações para uma eventual quitação depois do vencimento. E a maior parte desses documentos vem um código de barras que possibilita a
captação automática de todos esses dados por meio de leitores óticos dos estabelecimentos credenciados para o recebimento do pagamento. Como esse título funciona? De forma geral, o cedente emite o boleto e envia para o sacado, no endereço apontado em seu cadastro, em período hábil para que se execute o pagamento, o que normalmente ocorre até 5 dias úteis antes da data do vencimento. A emissão pode ser feita pela própria pessoa física ou jurídica, credora na relação, por meio de softwares especiais ou da terceirização das operações para uma instituição bancária. Quando o banco recebe o pagamento, ele credita o dinheiro na conta da empresa ou pessoa física, o cedente, dentro do período de compensação estabelecido em contrato, debitando a taxa ou percentual que lhe é devido pelo serviço. Boleto registrado versus boleto não registrado. Existe uma grande diferença entre o boleto com registro e o sem registro, e há uma determinação da Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, que determina o fim da modalidade sem registro. Título de crédito, boleto bancário e carnês. Os boletos são muito utilizados no recebimento de pagamentos diversos pelas instituições financeiras. Caracterizam-se como título de crédito e é importante conhecermos sobre sua utilização para melhor atender ao cliente. O boleto bancário é uma das formas de pagamento bastante conhecidas pela população. É um documento de cobrança utilizado como instrumento, guia, de pagamento de um produto ou serviço prestado. Com esta guia de pagamento, o emissor do boleto, cedente, pode receber do cliente, sacado, o valor referente ao produto ou serviço. O boleto bancário também pode ser chamado de bloqueto de cobrança, bloqueto bancário ou boleto de cobrança. Logo adiante, veremos os principais dados e campos do boleto bancário. Principais dados, campos do boleto. O boleto é formado por diversos campos. Cada campo possui um dado, uma informação referente à transação. Veja a seguir os principais campos deste boleto. Código do banco. Refere-se à numeração do banco que administra o recebimento daquele boleto bancário. Linha digitável é a representação numérica do código de barras. São os números que são utilizados pelo operador de caixa quando o código de barras está danificado. Vencimento é a última data para o pagamento do boleto bancário sem juros. Algumas instituições financeiras não recebem boletos como vencimento ultrapassado, valor do documento, é o valor a ser pago pelo cliente. Código de barras, representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. Sacado, identificação do cliente que irá pagar o boleto bancário, nome, endereço, etc. Data do documento é a data em que o boleto foi gerado ou emitido. Assim, o cedente são os dados da empresa titular da conta responsável pela emissão do boleto. Recebimento de boletos bancários e código de barras. Ao receber um boleto bancário, o operador de caixa deve verificar se o documento está dentro do limite de recebimento. No campo central do boleto bancário, geralmente encontram-se textos referentes a descontos ou acréscimos, que modificarão o valor originalmente expresso. Algumas empresas
podem conceder descontos aos clientes que realizarem o pagamento do boleto antes da data de vencimento, ou até mesmo na data limite. No geral, qualquer empresa pode cobrar multas e taxas quando o cliente realiza o pagamento após a data de vencimento. Cabe ao profissional operador de caixa verificar o texto, realizar os cálculos de desconto ou acréscimos e informar ao cliente o valor final. Para a efetivação dos cálculos, é importante que o operador de caixa saiba realizar os cálculos com porcentagens, que já aprendemos no módulo de Introdução à Matemática Financeira. O código de barras está presente em boletos bancários e produtos em geral. São aquelas listas em preto e branco que facilitam as transações comerciais, oferecendo maior agilidade e controle. O código de barras é uma representação gráfica de dados. Quando decodificado por máquina apropriada, o leitor do código de barras ou scanner permite verificar um grande e universal banco de dados, a identificação daquele produto ou documento, retornando os dados como identificação do produto e preço. O Código Nacional de Produtos, Código de Barras, foi introduzido formalmente no Brasil em 29 de novembro de 1984, através do Decreto número 90.595. Vamos lá? Obrigado. Desejo um ótimo aprendizado a todos.